muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, de antemão grata pela sua audiência. Estamos começando mais um programa Entrevista da Hora e hoje estou recebendo a doutora Gisele Sagin, ela que é advogada trabalhista e vai falar pra gente um pouquinho sobre o direito das domésticas. Bem-vinda, doutora, grato pela presença. Muito obrigada, eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui e poder contribuir aí um pouco com essa categoria, assim, que é muito essencial aí no dia a dia de todos nós, né? São anos e anos e anos, né, de direitos subavaliados, né, subentregues, porque essa categoria de trabalhadoras, ela vem conquistar os seus direitos trabalhistas de fato em 2015, né, com a proposta do então deputado Carlos Bezerra, da Lei Complementar 150 de 2015. Carteira assinada, intervalo para descanso, hora extra, fundo de garantia, quer dizer, alguns direitos já existiam, mas conformados, estabelecidos pela lei, doutora, realmente é a partir da Lei Complementar 150, né? Exatamente. A partir da Lei Complementar 150 de 2015, essas leis foram regulamentadas e passaram a ser realmente exigidas. São direitos que já haviam, alguns respeitavam, outros não, por exemplo, do FGTS, que não era obrigatório, então ficava na bondade aí do empregador de fazer o depósito ou não. E nessa, muitas domésticas era facultado, né? Exatamente. Então dependia da bondade aí, da vontade do empregador. Hoje não. A partir de 2015 passou a ser obrigatório. Esse é um dos direitos que passaram a ser obrigatórios e, portanto, podem ser exigidos caso não sejam cumpridos. A senhora faz uma ideia, assim, do porquê demorar tanto tempo? Na verdade, eu acho que é um pouco cultural, para ser bem sincero com você. Eu acho que é uma questão cultural, porque a doméstica, quando se fala empregado doméstico, é bom a gente esclarecer que é uma categoria que se estende ao caseiro de uma chácara de lazer. Então, não é propriamente dito só a doméstica do lar, né? Então, é todo aquele empregado que trabalha num ambiente que não é lucrativo, que não tem fins lucrativos. Uma chácara de lazer, o motorista da família, a babá, o cuidador, o jardineiro, exatamente. Então, só que culturalmente se tem a doméstica como aquela pessoa que se colocava dentro de casa, oferecia para ela moradia, alimentação, então isso veio cultural. Então, acredito que por isso se demorou tanto a regulamentar e passar a valer esses direitos. Além do FGTS, que outros direitos foram conquistados a partir do PL? Olha, nós temos aí horas extras, se estabeleceu uma carga horária máxima de trabalho. Nós temos o intervalo, que é muito importante e é muitas vezes esquecido. A doméstica tem o direito de parar pelo menos 1 hora para descansar e naquele momento ela não pode ser chamada para fazer qualquer serviço. Então é o intervalo, as horas extras, o FGTS e além do adicional noturno, outros direitos que não eram respeitados e que eram exigido o trabalho e não eram respeitados os direitos. A própria jornada de trabalho, né, doutora? Exatamente, por isso as horas extras, porque era uma jornada, vamos dizer, ficava à vontade do empregador, entrava em casa de manhã e saía quando terminasse o serviço, né? Trabalhava-se sábado até 4, 5 horas da tarde e não recebia a hora complementar, as horas extras. Hoje não, hoje elas têm esse direito, elas têm uma carga horária máxima de 44 horas semanais, 8 horas diárias, que pode ser negociado aí o intervalo de no mínimo 1 hora, no máximo 2, e de comum acordo pode se estabelecer um intervalo menor, mas tem que ser respeitado no mínimo 30 minutos e abater o restante no final da jornada, né? Então, esse processo de controle do ponto no lar, ele é delicado, né? Como é que faz? Como é que tem sido feito? A senhora tem acompanhado isso? Muito importante a sua pergunta e vamos esclarecer aqui. A obrigatoriedade do controle de jornada é do empregador. Ela é exigida por lei, salvo engano, no artigo 2º, mas eu não vou citar porque mas está na lei, e é o empregador que tem que ter esse controle, ou por folha de ponto, ou por uma maquininha. Como é o lar, geralmente é uma folha de ponto, que é onde tem que ser marcado a entrada, o intervalo e a saída. Caso não tenha esse controle e a empregada doméstica, o empregado doméstico chegue às vias judiciais,
cabe ao empregador fazer a prova dessa jornada e não da empregada. E isso serve, quer dizer, como a legislação trabalhista, o ônus da prova, né, cabe ao empregador. Então, na verdade, o empregador está se protegendo ou se guarnecendo de um possível processo, exatamente, caso seja interpelado, né? Exato. Isso é fácil de ser entendido quando você tem em mente de que no ambiente do lar, a doméstica não tem testemunha. Não é uma empresa normal onde se tem vários colegas de trabalho que possa fazer uma prova para ela. Às vezes ela é a única funcionária. Dentro do lar, somente ela, ou às vezes é ela e uma outra prestadora de serviço que não vai se indispor com o seu funcionário. Então, assim, visando mesmo a hipossuficiência que a gente chama da empregada doméstica, do empregado doméstico nesse contexto em que ele trabalha. Então, essa é uma das razões de que a prova da jornada, ela é do empregador. O lado mais fraco. Exatamente. Aliás, o lado mais fraco está protegido, exato, né? Exato, porque vamos ver na prática isso. Chegue-se ao momento que ela tenha que entrar com uma ação judicial. Aí ela vai dizer que trabalhava aí 10 horas por dia. Como que ela vai fazer essa prova? Dentro do lar? Dentro do ambiente familiar, com entes da família, não tem. Então, repensando nisso... Quando é um condomínio ainda, às vezes você tem vizinhos que atestam talvez a hora de chegada, a hora de saída, né? Mas é complicado, porque o ambiente é familiar, ainda que seja um condomínio. Aí fala, mas tem o controle hoje dos prédios, você tem o controle de biometria na chegada e na saída, mas quem garante que naquele tempo ela está dentro do lar prestando o serviço? Ela entrou e saiu daquele condomínio naquele horário, mas não se sabe se ela estava trabalhando. Então, assim, visando tudo isso, os tribunais têm entendido e a lei regulamentou dessa forma que o ônus é do empregador. E ainda tem a questão do intervalo, quer dizer, você tem a entrada e saída do condomínio, vamos supor, né? Mas você tem o tempo de intervalo, exato, que é negociável entre 30 minutos e 2 horas, quer dizer, então... Exatamente. Afeta a jornada. E você... Também é uma questão cultural que na hora do almoço ela está ali servindo os patrões, ela está lavando uma vasilha e ela tem direito de se descansar. Isso é para a saúde do trabalhador. Ela tem que ter 1 hora pelo menos ou 30 minutos, se for negociado entre as partes, para ela descansar, para ela recuperar suas energias e retomar o seu trabalho. Nós estamos falando de empregados domésticos, né? Como a doutora já salientou, quer dizer, eles trabalham em locais onde não há, né, lucro, né, a busca do lucro, ou seja, não é uma empresa, é uma entidade residencial, vamos dizer assim. Seja uma chácara, seja uma casa. Agora, e aqueles empregados que dormem? O caseiro mesmo é um empregado que dorme normalmente na chácara, né? Sim, ainda assim tem que ter o controle da jornada dele e ele vai para o descanso dele e retomar o seu trabalho no outro dia dentro do horário previsto de trabalho. Que são 44 horas 44 horas semanais, 8 horas diárias, exatamente. E esse processo, ainda hoje, tem muito problema, doutora? Temos sim, nós temos bastante reclamação trabalhista, principalmente porque era comum, vamos dizer assim, não registrar, não ter a carteira assinada. Então nós temos casos, eu tenho no meu escritório casos de empregado doméstico que trabalhou por 20 anos sem carteira assinada. E chegou num ponto que está cansado, não é tão produtivo, simplesmente foi dispensado e não tem receber nenhuma verba trabalhista. Então, a gente tem sim uma procura e quanto mais as pessoas estão sendo esclarecidas dos direitos, mais elas têm procurado. Na modulação da lei, né, o que a gente chama assim de, a partir de quando ela passa a valer, né? Ela foi promulgada assim, como a gente fala, né, ex tunc ou ex nunc, né? Sim. Esses direitos valem antes ou após a lei? Como que é isso? Não, é da promulgação, a partir do momento para frente. Ex tunc. Ex tunc, exatamente. Ela não retroage. Não retroage. Né? Seria muito bom, viu, se retroagisse, mas não retroage. A gente ia quebrar um bocado de gente, eu acho. Tem tudo isso, né? Porque a gente, quando trata de direito trabalhista, a gente trata da mola que eu sempre digo, que o trabalhador é o que move todo o nosso Brasil.
Os empresários têm as empresas, mas a mão de obra é o trabalhador. Sim. E para que aquela pessoa do lar possa sair para trabalhar tranquilamente, tem uma pessoa ali dentro para cuidar da casa dela. Então, a gente tem que pensar num todo, né? Mas graças a Deus a gente tem a lei de 2015 em diante e eu espero, sinceramente, que esses direitos passem a ser cada vez mais respeitados. No caso, por exemplo, concreto, né? Se a senhora colocou 20 anos trabalhando sem o recolhimento e tal. O trabalhador pode entrar com ação em referência aos últimos 8 ou ele entra naquela seara em que eu só posso cobrar os últimos 5? Como que é isso? Exato. Nós temos aí o Instituto da Prescrição. Então, o trabalhador tem até 2 anos para ajuizar uma ação depois do desligamento, após o encerramento do seu contrato, pleiteando os últimos 5 anos retroativos, inclusive o FGTS. Então, se você foi demitido, você tem 2 anos para pedir os seus direitos. E você só pode pedir os direitos sobre os 5 últimos anos, né? É isso. Isso, tratando-se de direito... Continua valendo, isso é para qualquer trabalhador. Qualquer trabalhador. E tratando-se de direitos de cunho pecuniário, né? Direitos trabalhistas, verbas, vou esclarecer. O direito ao registro, ele não prescreve. Então, ela pode ter o seu registro dos últimos 20 anos na carteira. Tá? A ação de reconhecimento de vínculo é uma ação imprescritível, é uma ação declaratória. E isso tem que ser feito até para fins previdenciários. Porque como é que isso afeta a Previdência? Então, se ela não tem aquele tempo registrado, não tem os recolhimentos, então ela ficaria prejudicada. Visando isso, é uma ação imprescritível, é uma ação declaratória. Então, numa ação trabalhista hipotética, num caso concreto, eu vou pleitear o reconhecimento dos 20 anos e vou pedir o registro da carteira, data exata de entrada e saída, porém, as verbas trabalhistas são dos últimos 5. Então, o juiz determina numa sentença procedente que se reconhece o vínculo, determina a anotação da carteira dos últimos 20 e condena aí a parte reclamada ao pagamento dos últimos 5 anos de verbas que não foram recolhidos, não foram pagos. Mas como não foi recolhida, por exemplo, INSS, etc., a pessoa continua tendo direito à aposentadoria em função do tempo de trabalho? Sim, aí a obrigação é do empregador, mas a empregada, o reclamante, né, o empregado com a sentença declaratória pode averbar esse período lá junto ao INSS. Agora, a obrigação de cobrar os recolhimentos, aí passa a ser do INSS com o empregador. E isso não é prescritível? É imprescritível também? Aí a questão tributária, creio que também prescreve a cada 5 anos. Que a questão aí, nós vamos partir para uma questão tributária, de verbas tributárias, né? Trabalhista, ela tendo a sentença declaratória, ela consegue averbar o tempo lá à margem. Se o INSS não recorrer, ela pode entrar com um recurso administrativo ou ela pode entrar com uma ação judicial juntamente perante a Justiça Federal em face do INSS. Aí é uma questão previdenciária, ela deve procurar um advogado da área previdenciária para resolver. Mas o importante é que aquele período ela terá direito e vai somar o tempo dela para aposentadoria. Nós tivemos recentemente um caso triste em relação a domésticas, que foi um caso de um desembargador em Santa Catarina, não sei se a senhora conhece. Sim, o caso. Foi um caso bem noticiado. Bastante noticiado, em que ele alegou que ela era da família. É um subterfúgio muito comum, obviamente, mas isso foi sendo desconstruído, especialmente pela mídia. Eu não li, obviamente, o processo, mas isso também acontece por aqui, quer dizer, de dizer, olha, não, ela é da família, é como se fosse uma filha para mim, né? Nós fomos para a Disney, ela ficou cuidando da casa, mas é uma filha para mim, né? Acontece bastante, não naquela proporção do caso que saiu na mídia, né? Que ele realmente ficou caracterizado um trabalho escravo, praticamente, terrível, né? Exatamente, análogo à condição de escravo, pelo tempo, pelas condições, enfim. Mas essa justificativa ainda existe muito, porque é uma ação que ela acaba tendo um cunho um pouco pessoal na justiça, porque está ali entre família. Então você imagina 20 anos uma pessoa trabalhando dentro da família, ela às vezes viaja com os familiares, então cria-se um elo até afetivo, mais íntimo, e é muito normal essa justificativa, porque ela era da família, porque eu ajudei os filhos.
porque ela morava na minha casa, porque ela viajava comigo, mas nada disso justifica. Nada disso justifica a falta de registro e o desrespeito aos direitos trabalhistas. O que pesa um pouco para o trabalhador ou a trabalhadora também entrar ou mover qualquer ação nesse sentido. A sensação que a gente tem, e que eu acho que deve ser muito comum nesse trabalhador, é como se ele estivesse sendo ingrato. Né? E isso é uma sensação horrível, ninguém quer ser ingrato, né? E passa essa, tipo, é um direito, né? Mas eu brigar pelo direito é como se eu estivesse sendo ingrato com aquele que me ajudou, entre aspas, a viver, a comer, a vestir, tem essa sensação, eles têm esse sentimento, eles chegam no escritório até bem tímidos, constrangidos, às vezes, olha, eu só queria um pouco, eu só queria tentar conversar. Muitas vezes a gente faz um trabalho antes de ajuizar uma ação, eu entro em contato, porque é importante você tentar esse acordo, porque é um processo desgastante, principalmente para o trabalhador. Ele realmente ele sente medo, ele sente inseguro, ele sente mal, e você tem que fazer um trabalho de construção de que ele não está indo além do que é o direito dele, porque ele também tem uma família para cuidar, ele chega no fim da vida, está cansado, ele precisa ter alguma segurança. Exato, uma segurança, exatamente. Então, assim, a gente faz esse trabalho, tenta previamente conversar e realmente, em último caso, a gente ajuiza uma ação, que normalmente elas dão acordo. É uma ação propícia para acordo. Eu acredito que dos meus casos, na minha prática, e são 20 anos trabalhando nessa área, em se tratando de domésticas, nós temos aí 80% a gente resolve num acordo, às vezes até antes da primeira audiência, e se não, na primeira audiência consegue resolver. Qual a dica a senhora daria assim, para o empregador não ter problema? Né? Porque assim, a gente vê, óbvio, que existe uma cultura, é difícil a gente desconstruir, né? Quer dizer, você está dentro de um processo cultural, é difícil você desconstruir isso, mas a realidade é outra. E para evitar problemas, quais são os cuidados adequados para isso? Olha, o que eu posso dizer, registre o seu funcionário, pague em dia, faça o controle da jornada, tem que fazer o que a lei determina, não tem como você fugir mais disso. Faça como que a lei determina, você vai ter um empregado feliz, satisfeito, que vai trabalhar, ele vai se dedicar àquela família e ele não vai ter problema depois. Nem o empregado vai ter um constrangimento e nem o empregador vai ter um problema judicial. Não tem outro conselho a não ser cumprir o que determina a lei. Agora, a lei, se eu não me engano, ela determina que o funcionário passa a ter esse vínculo a partir de uma certa quantidade de dias, vamos dizer assim. Então, vamos dizer assim, você tem uma diarista 2 vezes por semana, sem problema. 3 vezes por semana já caracterizaria um vínculo doméstico, é isso? Exatamente. Nós temos a diferença entre o empregado doméstico e a diarista, aquela que vai na sua casa até 2 vezes por semana. Não tem vínculo, você paga por diária, tudo ok. A partir disso, 3 vezes por semana, já se caracteriza o vínculo empregatício e deve fazer o registro como doméstica. Normal, controle de... Mas aí, como é que funciona a questão da jornada? Por exemplo, se ela trabalha 3 dias, não dá 44 horas, né? Como que é? Nós temos o contrato de tempo parcial, tudo isso vai constar num contrato. Então, vai estabelecer ali uma jornada mínima, ela não pode ultrapassar as 44 horas. E o salário também pode ser proporcional ao tempo de trabalho. A gente chama-se contrato a tempo parcial. Tá? O que não pode ser desrespeitado é o salário mínimo. Gisele, mas e como é que faz? Ela trabalha 3 vezes, o salário mínimo é X, você vai ver o valor da hora desse salário mínimo e estabelecer por hora de trabalho. Então, a hora trabalhada não pode ser inferior à hora correspondente ao salário mínimo. Isso é uma dica preciosa para você ter o cuidado adequado e ser justo, né? Justo com quem trabalha para você, justo com o processo legal, né? A gente tem que ter atenção com isso, né? O importante é dizer que isso tudo tem que estar em contrato expresso. Não adianta combinar de boca, porque depois não tem prova. Vamos fazer o contrato expresso, por escrito, estabelecendo a jornada, quantidade de horas trabalhadas, o valor que foi pactuado, tá? E tudo isso dentro de um contrato fica perfeito, não prejudica ninguém, resguarda principalmente o trabalhador.
Tá ótimo, doutora. A gente está caminhando aqui para o final do programa. Queria deixar aberto para suas considerações finais. Alguma coisa que porventura não tenha perguntado, você acha importante dizer? Bom, importante dizer que a lei está aí desde 2015, tem que ser respeitada. O empregado doméstico é aquele que se dedica ao seu lar, que cuida da sua família, que deixa a família dele para cuidar da sua. Então é muito importante que ele seja respeitado como qualquer outro trabalhador. E o que eu posso dizer é que eu fico muito feliz de ver com o tempo que os direitos estão sendo respeitados. Eu sou uma defensora, sim, dos direitos trabalhistas e eu fico muito feliz de ver que com o tempo a gente vai conseguindo fazer uma sociedade mais justa. Grato, doutora. Eu que agradeço. Grato a você que nos acompanha, que sabe que a TV Assembleia é uma TV pública, sem fins lucrativos, que a gente faz aqui é levar informação de qualidade que pode fazer diferença nesse dia a dia. Você vê esse programa às 9h30 da noite, com reprise ao meio-dia e também às 5 da tarde, e no YouTube, youtube.com/TV Assembleia MT. Aliás, se você está no YouTube, aproveite para curtir, compartilhar, faz essa informação chegar a quem precisa dela. Fiquem com Deus e até a próxima.